Oi, gente, eu sou a professora Thaís de Matemática e hoje a nossa aula é de numeração e divisibilidade. Espero que vocês gostem e, tendo dúvida, pode mandar para mim. Tchau! Bom, falando de numeração e divisibilidade, nós temos que entender primeiro o quê? O que são números primos? Um número primo é um número natural maior do que 1, cujos divisores são 1 e o próprio número. Caso um número seja maior do que 1 e não seja primo, ele é chamado de composto, ou seja, o número é primo ou ele é composto. Está bem? Exemplos de números primos, nós temos o 2, o 3, o 5, o 7, 11, o 13, o 17, o 19, 23, enfim, diversos números aí que compõem os números primos. Está bem? Então, para ser primo, ele precisa atender as duas condições. Os divisores precisam ser apenas o número 1 e o próprio número. Se tiver mais divisores, então ele é composto e não número primo, está bem? Divisibilidade por 2. Nós vamos falar sobre divisibilidade de vários números. E daí, então, nós vamos falar primeiro sobre o 2. Um número é divisível por 2 se ele é par, ou seja, se termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tem essas terminações, então o número é par. Então, exemplos, além desses números mesmos, né? O 2, 4, 6 e 8 são números pares. Então, nós também temos outros exemplos, como 10, 12, 14, 16, 20, 22, enfim, infinitos números. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos é divisível por 3. Então, veja, o 18. Nós vamos somar os seus algarismos. 1 mais 8. Bom, 1 mais 8 é 9, e 9 é divisível por 3. Se a gente pegar um número que seja muito maior, por exemplo, o 576, a gente faz, então, a soma desses algarismos, né? 5 mais 7 mais 6, e daí deu 18. Como a gente viu anteriormente, o 18 é divisível por 9, por 3. Então, o número 576 também será divisível por 3. Veja, se a gente não soubesse que o 18 era divisível por 3, daí então era só fazer a soma novamente desses algarismos, e daí a gente cairia no 9, e aí a gente veria então que é divisível por 3. Tá bem? É só repetir o processo. Bom, a divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos é divisível por 4. Então, serve para números maiores, não é mesmo? Exemplo, o número, aqui no caso, é 4.312. Terminou em 12, nós sabemos que o 12 é divisível por 4. Então, esse númerozão aqui, 4.312, também é divisível por 4. Divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 se o seu último algarismo é 0 ou 5. Exemplo, o 10, o 15, 75, 60, enfim, diversos números. Se tem essas duas terminações, então o número é divisível por 5. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 se ele for par e se a soma de seus algarismos é divisível por 3. Então, veja, ele precisa atender a estas duas condições. Exemplo, 756. Ele termina em 6, então é um número par. Vamos fazer a soma desses números. 7 mais 5 mais 6 é 18. E 18 nós sabemos que é divisível por 3. Então, esse número, 756, também é divisível por 6. O 126, ele termina em 6 também. Peguei o mesmo exemplo, né? Mesma terminação. Termina com 6, então ele também é um número par. Fazendo a soma de seus algarismos, 1 mais 2 mais 6 é igual a 9, e 9 é divisível por 3. Então, o 126 também é divisível por 6. Divisibilidade por 7.
um número é divisível por 7 se o dobro do último algarismo subtraído do número sem o último algarismo resultar um número divisível por 7. E vejam, se o número obtido ainda for grande, repete-se o processo até que se possa verificar a divisão por 7. Então, eu vou pegar um exemplo e nós vamos fazer juntos, para que a gente não fique com dúvida, tá? Então, o exemplo que eu vou pegar é o 9.275. É um número grande. Terá vários processos para a gente fazer. Então, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar, vejam, se o dobro do último algarismo, então, o dobro do último algarismo. O nosso último algarismo é o 5. 5 vezes 2, nós teremos o dobro. O dobro é 10. Então, já fizemos essa parte. Se o dobro do último algarismo subtraído do número sem esse último algarismo. Então, nós vamos fazer essa subtração. Sem o último algarismo, menos 10, nós vamos ter 917, menos 10, certo? Bom, eu ainda não sei se esse número é divisível por 7, ainda não está aparente para mim. Então, nós vamos fazer o processo novamente, porque é o que se pede aqui, ó, repete-se o processo. Então, nós vamos repetir. Vou colocar o número aqui embaixo, esse é o nosso exemplo. Vou repetir aqui. Pegar o dobro, 7 vezes 2, 14. Nós vamos pegar, então, vejam, o dobro do último algarismo subtraído do número sem o último algarismo. Então, 91, no caso, né? Porque vai ser sem o último algarismo, menos 14. Fazendo essa subtração, nós vamos chegar em 77. Vejam, 77 dividido por 7, nós sabemos que vai dar 11. Então, sim, esse número 77 é divisível por 7. Logo, o número 9.275 também é divisível por 7. Está bem? Agora, divisibilidade por 8. Um número é divisível por 8 se possui final 00 ou se o número formado pelos seus 3 últimos algarismos é divisível por 8. Então, também serve para números grandes. Exemplo aqui, ó, 45.128. Bom, nós sabemos que o 128 dividido por 8 é 16, e o número 16 é divisível por 8. Então, esse número grandão aqui também é divisível por 8. Outro exemplo, o número 12.000. Esse fica mais fácil, não é mesmo? Porque é só ter a terminação de 000. Como tem essa terminação, nós sabemos que também é divisível por 8. Veja, a gente não sabe quanto dá essa divisão, a gente está verificando apenas se ele é ou não divisível, está bem? Bom, divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Então, vamos ver. Esse número aqui, ó, 1935. Vamos fazer a soma. 1 mais 9 mais 3 mais 5. Essa soma dá 18, e nós sabemos que 18 é divisível por 9. Então, esse número grandão também é divisível por 9. Bom, divisibilidade por 10. É divisível por 10 se termina em 0. Bom, se tem essa última terminação, se terminar em 0, então dá para dividir por 10. E daí, então, nós temos vários exemplos. Aqui, fui colocando números aleatórios e que tem a terminação em 10. E a gente sabe que é divisível por 10. Divisibilidade por 11. Vejam, essa divisibilidade nós temos que prestar bastante atenção no seu processo, tá bem? Um número é divisível por 11 se a soma dos algarismos de ordem par, e daí nós vamos chamar essa ordem par de SP,
menos a soma dos algarismos de ordem ímpar, que nós vamos chamar de SI, é um número divisível por 11. Como um caso particular, se SP menos SI igual a zero, ou se SI menos SP igual a zero, então o número é divisível por 11. Está bem? Vou pegar aqui um outro papel para que a gente possa fazer um exemplo. Bom, o exemplo será esse número aqui. 1353. Vamos ver se ele é divisível ou não por 11. Bom, eu vou colocar aqui mais ou menos um esqueminha, como se fosse uma tabelinha, porque assim acho que a compreensão ficará melhor para vocês, tá? Então, primeiro nós vamos colocar um número e embaixo nós vamos colocar a ordem deste número. Está bem? Nós vamos fazer essa tabelinha dessa forma. Então, aqui, número 1, 3, 5 e o 3. Vou fazer a divisão aqui. Bom, veja o que se pede, né? Um número é divisível por 11 se a soma dos algarismos de ordem par menos a soma dos algarismos de ordem ímpar é um número divisível por 11. Veja, aqui nós vamos começar, então. Aqui é um número ímpar, par, ímpar, par. Veja, mas 3 não é um número ímpar, né? Aqui também, veja, o 3 não é um número par, desculpa, errei aqui. Não é um número par. Por que tá colocando o par? Porque segue nessa ordem. O primeiro é um número ímpar, e aí depois vem, então, par, ímpar, par, ímpar, par. Independente do número em si, está bem? Se aqui fosse um número par, embaixo seria par também. Então, sempre nessa ordem, ímpar, par. E agora, nós vamos fazer a soma desses números que caíram em ímpar. Então, SI, a soma dos ímpares seria 1 mais 5, que é igual a 6. Agora, a soma dos pares, 3 mais 3, que é igual a 6. Então, se fizermos, então, SP menos SI, teremos 6 menos 6, que é igual a 0. Como deu igual a 0, vejam que lá, ó, caso particular, se é igual a 0, então o número é divisível por 11. Logo, 1353 é divisível por 11. Está bem?